Olá, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda CCQS. Muito conhecimento, relacionamento e propósito, do jeito aí. descontraído, de boa. Sempre descontraído, né, Filipão? Sempre, isso aí. Terceira do dia, estamos aqui feliz, velho. É, Se eu pudesse trabalhar só nisso aqui, Segunda, feliz, que a semana vai ser uma benção. injeção de ânimo. Seja bem-vindo, obrigado a você pela sua audiência. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E hoje a gente vai falar de um tema, né? Aliás, com uma pessoa que abrange vários temas, né? E que é uma alegria para nós estar recebendo aqui, de verdade, uma figura ilustre da nossa região, da nossa cidade, a liderança. Tem o mesmo nome que eu, inclusive, João Paulo, né? Então, seja bem-vindo, João Paulo Klein, obrigado, né? Hoje, político já de longa data, vários cargos exercidos, mas hoje diretor financeiro do BRDE, nosso banco regional, nosso banco de desenvolvimento aqui do estado de Santa Catarina. Obrigado, João. Obrigado, Felipe, obrigado, João Paulo, meu xará, uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando experiência, compartilhando história, discutindo aí o empreendedorismo e, naturalmente, aquilo que o nosso banco, o BRDE, tem feito e faz e continuará fazendo pelo desenvolvimento aqui de Blumenau, do Vale do Itajaí, de Santa Catarina. Muito Legal, bom, cara. fantástico. Quando a gente entrevista um político, a gente já vê que o cara manja de dar entrevista, né? O cara já tá acostumado, né? Porque os empresários que vêm aqui, João, às vezes eles estão dando entrevista pela primeira vez, né, João? Sim. E isso é legal, da gente poder ter esse bate-bola. Mas vamos começar falando de BRDE, que eu acho que talvez assim, tu fez toda uma trajetória. Às vezes as pessoas acham que é um cargo político, né, João? E eu queria trazer isso à tona, até porque já te entrevistei uma vez, quando tu começou lá no BRDE, agora nessa oportunidade última que estás, porque tu já tinha ocupado o Badesc, se não me engano. Isso, há 10 anos atrás. Mas teve toda uma jornada de formação para tu chegar nesse nível de gestor do banco. E, cara, contextualiza para nós o que é o BRDE, a importância do banco para Santa Catarina, o que vocês procuram fazer aqui pelo nosso estado. Bom, acho que talvez para a gente discutir a questão do banco, a importância que o banco tem em Santa Catarina para a região sul, acho que é importante a gente dar alguns passos para trás e contar um pouco da história do BRDE. O BRDE nasceu em 1961, então nós estamos fazendo agora, dia 15 de junho, a gente faz 64 anos. Tá? Nasceu no governo Celso Ramos, por inspiração do governador Celso Ramos. Só que na época ele entendeu que não cabia um banco de desenvolvimento apenas em Santa Catarina, e ele acabou daí conversando, né, e junto com os governadores do Paraná e do Rio Grande do Sul, que na época era o Ney Braga no Paraná e Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, a fazer um banco de desenvolvimento regional para o extremo sul do Brasil. Lembrando que nós nascemos em 61, o BNDES é de 56. Então nós temos praticamente a mesma idade do que o BNDES. O Banco Central nasceu em 64. Né? Então nós estamos... realmente o banco foi realmente pioneiro na sua forma de atuação. E como é que nós nascemos? Né? Acho que isso também é importante. O governo Celso Ramos foi um governo marcante em Santa Catarina, porque o Celso, antes de ser governador, foi presidente da Fiesc, foi o primeiro presidente da Fiesc, na verdade. E na Fiesc, junto com um grande grupo de notáveis, liderados, entre outros, pelo professor Alcides Abreu, criou-se o Plameg, o Plano de Metas de Gestão, criou-se o grande Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina. Atacando, né, justamente, foram feitos vários seminários, enfim, discutindo o estado, o desenvolvimento de Santa Catarina naquele momento, e quais eram os gargalos para o nosso desenvolvimento. E a partir, então, do Plameg, nasceu a Universidade Federal de Santa Catarina, nasceu a UDESC, a Universidade Estadual, nasceu a Celesc no seu modelo atual, nasceu o BESC, nasceu o BRDE, nasceu o ERUSC, que era a empresa de eletrificação rural de Santa Catarina, e uma série de várias outras ações que foram elaboradas dentro do Plameg. Não é errado dizer que talvez o estado que nós temos hoje em Santa Catarina, esse estado industrial, empreendedor, esse estado absolutamente desenvolvido, teve as suas bases, de alguma forma, lançadas durante nesse plano do governo Celso Ramos. Depois, claro, a partir do Plameg, outros planos de desenvolvimento acabaram acontecendo, mas o Plameg lançou aí as bases desse desenvolvimento. Então, o BRDE não nasceu isoladamente, nasceu justamente com o objetivo de prover esse crédito paciente de longo prazo, prover crédito um banco para quem empreende, um banco de fomento, um banco de desenvolvimento. Então nós temos um mandato que é um pouco mais restrito, né? Nós não fazemos, o que a gente pode fazer é muito mais restrito, até por determinação do Banco Central, mas que tem um papel extremamente importante oferecendo crédito de longo prazo.
né? Hoje, é muito difícil que um banco privado vá te oferecer, mesmo uma grande empresa, um banco privado vai te oferecer um crédito que vai além de 4 ou de 5 anos. Né? Nós oferecemos crédito de 10 anos, de 15 anos, dependendo da operação, crédito de 20 anos. Tá? Então esse é o nosso papel, né? Porque isso é uma operação de 20 anos é um casamento. Sim. Né? Então eu caso com o cliente. Né? Ou seja, você tem que acompanhar o cara ao longo de 20 anos, tem que cuidar de uma operação ao longo de 20 anos. Em 20 anos muita coisa acontece. A Selic sobe, a Selic desce, tu tem planos... nasce gente, morre gente. Então você administrar uma operação... A própria empresa pode mudar o modelo de negócio. Isso, exatamente. Então você administrar hoje, uma operação de 20 anos exige um trabalho muito grande e você conseguir fazer análise de crédito. Para fazer um casamento desse com um único cliente, exige realmente uma expertise que não é comum no mercado financeiro, que é aquilo que a gente sabe fazer. Né? Então, o banco vem cada vez mais sofisticando as suas operações, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A gente hoje tem uma capacidade de captação de recurso internacional muito, muito forte, então oferecendo outros recursos, não apenas BNDES. E no momento em que você tem uma taxa de juros no Brasil vamos atrás de um dinheirinho no BRD, né, muito elevada, sim, está à disposição. Uma taxa de juros extremamente elevada interna, a gente consegue às vezes recurso externo de uma outra forma, enfim, esse é o nosso papel, aquilo que a gente vem fazendo. E legal, quantos empreendedores precisam, né? Exato. Deixa eu, antes de qualquer coisa, João, agradecer os nossos clientes rapidinho, que é os nossos patrocinadores. Claro. Isso é importante. É importante agradecer quem paga a conta. Isso aí. Arte Pro Comunicação Visual, ela é a nossa patrocinadora master, né? Quem já conhece, você já conhece, já sabe. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosas, envelope de frota, tudo que você precisar, a Arte Pro, ela contribui, né, na comunicação do seu negócio. Ela fica aqui na BR-470 em Blumenau, pertinho aqui. No coração do Blumenau. Não, quem tá passando a BR aqui, irmão, só chegar, entrar, tomar um café, vem visitar o estúdio do Empreender Cast, já conhece a Arte Pro aí. Boa, vai ser uma alegria recebê-los, né, Filipão? Isso aí. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, tem o que contar. A gente conta com a Sicredi, abra sua conta na Sicredi. Obrigado, Sicredi Vale Litoral, toda a equipe, diretoria. São grandes parceiros aqui do nosso movimento. Além da Arte Pro e da Sicredi, Ponsone, espaços que conectam. No mercado há 34 anos, a Ponsone tem lojas em Blumenau, Rio do Sul. Blumenau eu sempre visito, sempre recheado com produtos de qualidade, bonitos. E cara, a gente não pensou duas vezes, né? Quando a gente pensou em comprar as nossas mesas e cadeiras aqui no nosso estúdio. Então, mesas modulares, cadeiras, tudo que você imagina para o seu escritório, deixar mais bonito, mais moderno. Vai lá na Ponsone que com certeza eles vão super atender vocês, equipe top demais, Rodrigão lá. Com certeza vai atender bem você e vai indicar os melhores produtos. Show de bola. Fernando Construções, pessoal. Sua casa de alto padrão no Vale Europeu. São mais de 300 projetos entregues. O Fernando atende aí no mercado de alto padrão. A forma mais barata de você ter o seu imóvel hoje, sua casa, é construindo. E quem não quer se incomodar com obra, porque é melhor focar no seu próprio negócio, né? E construir quem sabe fazer casa, né? Então contrata lá o Fernando, que do terreno até a chave na mão ele faz o acompanhamento. Você vai se surpreender com a qualidade dos serviços. Tem casas aí em todos os condomínios fechados da cidade. Se você quiser comprar uma casa na planta, tem. Se quiser comprar uma casa pronta, tem. Se quiser comprar o terreno e contratar o Fernando para construir, esse é o melhor modelo de negócio. Até mesmo para investimento. Quer construir para investir? Também funciona. A gente também tem essa opção. Então procura lá o Fernando, a equipe dele. Obrigado, Fernando Construções, por ser o nosso grande parceiro. Além disso, João. Jovem Pan Blumenau 88.7. Estamos nas ondas da Pan, todos os dias divulgando nossos episódios. Conect Assessoria Imobiliária, minha equipe está à disposição lá na Conect para buscar os melhores imóveis em Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. E Restaurante Dona Ana do Bar F pro Mundo, o melhor ambiente para network empresarial no horário do almoço, cara. Só chegar lá, né, dizer para Beto, assistir no Empreender CC vai ganhar desconto, tá bom? É isso aí mesmo. Beijão para todo mundo aí, agradecer os nossos patrocinadores e no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente tá com o @JP Klein, Big. JP Klein, Inclusive, o João Paulo tá fazendo um trabalho no Instagram agora, né, João? Como é que tá essa... Mudando rapidamente de assunto, como é que tá essa vida de influencer aí? Tá conseguindo... Acho que não é vida de influencer, acho que até procurando conversar com as pessoas, né? Eu estava antes ouvindo aqui a turma falar, o André falando de branding, mas é justamente isso, acho que é uma forma também de conversar, de comunicar, sempre linkando naturalmente com aquilo que eu faço hoje, né? Que está à frente
do BRDE, discutindo também questões que impactam na vida das pessoas, que eu acho que é fundamental nesse sentido. Eu acho que você colocar com clareza o que você pensa, o que você representa, qual é a visão que você tem com relação ao futuro, aquilo que a gente está vivendo, e é isso que eu estou fazendo. Bacana. Falando de... Deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Já que a gente falou porque a gente estimulou aí alguns empresários que provavelmente precisam de um dinheirinho, né? A gente precisa, depois eu vou mandar. Onde que o BRDE, por exemplo, olha para esse empreendedor, o que ele tem que ter de diferencial? Tipo, sei lá, no setor de tecnologia, do agro, onde que... Ou qualquer um? Em tese, qualquer um, tá? Mas aí vamos, acho que, colocar algumas questões de como que a gente trabalha, né? O BRDE, com o Banco de Desenvolvimento, é um banco que não tem agência. Né? É um banco que tem uma única agência, que fica lá em Florianópolis. Temos escritórios regionais, né? Aqui no Vale do Itajaí tem um escritório regional. A gente faz sempre, toda a operação, ela começa com uma visita. Mas o governador Jorginho Melo, quando me convidou para ir para a diretoria do banco, para ser presidente do banco em 2023, representando Santa Catarina, a grande meta que foi dada para nós o BRDE precisa pulverizar o crédito. O BRDE precisa atender micro e pequenas empresas e oferecer um crédito, conseguir chegar na ponta nesse micro e pequeno empreendedor. E é aquilo que a gente vem fazendo. Então, uma série de medidas foram criadas nesse sentido, e a mais importante delas é o Pronamp BRDE Santa Catarina, né? Ou seja, que é um programa que tem por objetivo oferecer crédito para o micro e pequeno empreendedor, com 3 focos, né? Um crédito que a gente chama de sustentabilidade, que é mais voltado para capital de giro, que vai até R$200 mil. Depois uma linha que vai até R$500 mil para investimento em inovação. E aí você já tem que ter um pouco mais de comprovação do que vai fazer, de qual é o tipo de inovação que está sendo feita. E um outro que é para apoio à exportação, aí podendo atender também média empresa, porque essa é uma demanda antiga que a Federação das Indústrias tem. Santa Catarina tem uma vocação empreendedora muito forte. E tem na indústria, né? Santa Catarina tem o maior percentual da indústria no PIB, tem uma vocação para exportar, porém, muitas vezes, para a média indústria, muitas vezes falta crédito para exportação. Então, a gente quer poder oferecer esse crédito para exportação, e aí, nesse caso, vai até R$1 milhão de reais. Mas, e essas operações, elas são feitas não diretamente através do BRDE, mas através aí do Sicredi e do Sistema Cooperativo de Crédito de Santa Catarina. Então, é através deles, na verdade, que a gente chega lá na ponta, que não é o nosso... né, onde a gente não tem estrutura para poder chegar e fazer operação nesse volume. Porque não tem agência, não isso, tem... exatamente. E no caso de todas essas linhas do Pronamp, do Pronamp BRDE, você conta com subsídio do governo do estado. Ou seja, parte dos juros serão pagos pelo estado de Santa Catarina, onde o empreendedor paga apenas a taxa Selic, o restante você vai pagar, quem paga é o governo do estado, desde que você fique adimplente com aquela operação. Então, nós temos a nossa meta é colocarmos dentro desse programa R$500 milhões por ano. Então, serão R$1,5 bilhão nos próximos 3 anos, com subsídio do governo do estado. Nós já estamos aí com esse programa agora operando há 10 semanas, ele começou dia 24 de fevereiro, então nós estamos entrando agora na 11ª semana, se não me engano. E a gente já tem mais de 150 milhões na rua, então a gente tem feito aí, performado aí alguma coisa como 15 milhões em média por semana com esse programa, sempre através das cooperativas, né? Então, é onde a gente consegue chegar na ponta. Então, quem é micro e pequeno empresário que quer buscar esse crédito, seja para inovação, para exportação, ou recurso para capital de giro, pura e simplesmente, pagando apenas a Selic, ele pode procurar a cooperativa com quem tem relacionamento. Hoje em dia, né? É difícil você ter uma micro e pequena empresa que não tem relacionamento com pelo menos uma cooperativa. É muito difícil. Ainda mais nossa região, né? Isso, realmente é muito. A gente tem difícil. Grandes players nesse setor. A Sicredi está bem agressiva aqui na nossa região hoje, até por isso. E todos, seja Sicredi, seja Cressol, seja Ailos, seja Cicobi, né? Falando apenas as 4 grandes aí, as 4 grandes centrais. Mas pelo menos uma delas, o micro e pequeno empreendedor acaba tendo algum relacionamento. Então pode procurar por ele,
e aí, a partir daí, fazer a operação. É um crédito que acaba saindo relativamente rápido, tá? Justamente porque você acaba já tendo relação, então você já tem o teu score de crédito lá, a gente não revalida, a gente, na verdade, apenas homologa aquilo que está sendo feito pela cooperativa, então você, em uma semana, no máximo, você está recebendo recurso. Legal, né? Então é uma operação que tem funcionado realmente muito bem. Isso foi um movimento agora? Isso é uma coisa recente? A gente criou o primeiro programa foi criado na emergência em 23, durante as enchentes aqui no Vale do Itajaí. Certo. Naquele momento... Mas essa relação com as cooperativas? Não, a relação com as cooperativas ela já havia. O que a gente chama da nossa relação de empresas conveniadas. É claro que ele ganhou com esses programas de subsídio, ele ganha um outro incentivo, mas ele já existia. Durante a emergência, em 23, a situação das enchentes aqui, a gente criou um programa emergencial operado pelas cooperativas. Na época, o subsídio era total dos juros, não era apenas da parte variável, era um subsídio total, não parcial. E nós chegamos a 150 milhões em 3 semanas. Que foi a operação, e aí o dinheiro esgotou. Agora não, agora são 500 milhões por ano e com o subsídio pago aí pelo governo do estado. Então essa foi a grande missão que o governador Jorginho Mello nos colocou, e é isso que a gente vem perseguindo. Tá? E realmente está indo bem, a gente está muito contente com isso. Até hoje estive aqui conversando com várias cooperativas, tentando entender como é que está o programa, como é que a gente pode fazer para melhorar, para ele ganhar ainda mais tração. Mas a gente tem um orçamento aí de 500 milhões por ano para os próximos 3 anos que a gente precisa colocar na rua. Legal. Ô, João, agora falando com o João, né? Não necessariamente com o diretor financeiro do BRDE. Eu sei que é difícil dissociar, mas falando com o João Paulo, né? O político, enfim, historiador e mestre em desenvolvimento, área pública, né? Desenvolvimento público e tal, enfim. Cara, a gente está vivendo um cenário econômico bem controverso no nosso país, né? Existe aí hoje é engraçado, assim, porque a gente, ao mesmo passo que eu vejo empresas com problema de mão de obra, eu vejo empresas suando para pagar as contas, assim, é uma coisa que até meio discrepante. A gente falou com o Pedro Machado aqui, ele até falou, cara, é um cenário que eu nunca vi. O cara não tem quem contratar e ao mesmo tempo tá peleando para pagar as contas, é uma coisa meio doida, né? E eu que venho o meu core de negócio é no mercado imobiliário, que é a base, né, do mercado urbano, digamos assim, né? A construção civil é um dos grandes setores, né? Não, óbvio, não se compara ao agronegócio, mas acho que no âmbito urbano e tal, a construção civil talvez seja o mais importante e tal. E, cara, a gente sente no mercado imobiliário uma roda presa, dificuldade de acesso ao crédito, Selic alta desestimula o investidor a colocar no imobiliário porque o CDI tá, né, a aplicação em garantia ali tá muito mais interessante. Enfim, não vou ficar chovendo molhado aqui porque tu já mais ou menos entendeu o que eu quero dizer. Ao que tu acredita, talvez, esse momento econômico, né? E qual é a tua perspectiva num futuro não tão distante, assim? Porque eu sinto que, assim, ou vamos quebrar todo mundo e aí ferrou, né? Ou vai ter que destravar de algum jeito. Nós que somos empreendedores estamos sentindo na pele isso, assim, tipo, né? A gente tem que ser otimista, né? Não, a Selic vai baixar, as coisas vão melhorar, mas é aquela coisa, a gente fica no oba-oba e ação concreta. Por que isso está acontecendo? Qual é a tua visão desse cenário? Bom, por que o Banco Central vem aumentando a Selic sistematicamente há muito tempo? Né? Para poder conter a inflação, a taxa de inflação no Brasil. Acho que agora está... A última previsão do Focus de hoje, acho que a inflação esperada para esse ano tentou de 5,5%, quando o Banco Central tem uma meta de 3% ao ano. Então, ela foi subindo para tentar fazer com que essa economia, né? Esse é o padrão aí do livro econômico lá, né? Você leva a taxa de juros... Para conter a inflação. Para conter a inflação, conter consumo. A partir do momento contém de alguma forma a inflação, por isso que tu não consegue vender um imóvel, porque é justamente a conta não fecha, né? Por que eu vou investir no imóvel, enfim, botar com o dinheiro parado se o governo está me pagando aí quase 10% acima da inflação, e nem o banco com risco zero. O banco também fica muito mais seletivo na hora de dar crédito, né? Porque você tem um risco de inadimplência também maior, ele fica mais seletivo na hora de dar crédito. E o banco também recebe do governo ali, né? Ele tem um... Sim e não, mas assim, isso eu digo no nosso caso lá no BRDE, né? É mito achar que juro alto nos beneficia. Tem que pensar assim, eu vendo dinheiro e meu produto tá caro. Né? Então eu também estou vendendo pouco, né? Eu quero poder, eu gostaria... E tu tá sendo mais seletivo porque tu sabe que nem todo mundo pode pagar. Isso, então para nós,
o menor, quanto menor for o juro, mais eu vendo, mais dinheiro, no fundo, o banco, né, o BRDE vai acabar ganhando. O nosso papel, claro, o nosso papel não é ganhar dinheiro, né? O nosso papel é fazer o desenvolvimento de Santa Catarina acontecer. Agora, por que a Mas gente se não for superavitário, vai quebrar uma Sim, hora. sem dúvida. Tem que dar resultado. Não estou dizendo que não. Não, claro que resultado dá e a gente tem dado bons resultados nesse aspecto. Eu entendo que o resultado do BRDE não se mede só pelo resultado financeiro. Exatamente. Né? Tem um aspecto social, político, claro, e tem posicionamento e tal. O impacto que a gente tem na economia como um todo, né? Dentro desse sentido. Agora, então assim, mas por quê, né? O que está acontecendo? Por que o juro teve que subir tanto e não está conseguindo segurar a inflação? Muito porque essa inflação é fruto da perspectiva fiscal do Brasil, ou seja, o governo brasileiro continua insistindo em gastar cada vez mais, continua insistindo em querer estimular a economia do jeito errado, ou seja, simplesmente ampliando o gasto do governo. Nós chegamos num ponto em que não adianta querer tirar mais da sociedade, a sociedade não quer mais pagar imposto, ela quer cada vez mais eficiência, na verdade, naquilo que está fazendo. E esse é o desafio. E nós temos hoje um governo que não entende que a disciplina fiscal é aquilo que realmente vai conter a inflação e vai melhorar a vida de todos. Até porque acho que a grande contradição, e aí pegando um pouco desse que eu falasse do Pedro Machado, né? Estou com dificuldade de contratar e ao mesmo tempo estou ralando para pagar as contas. Se você olhar números isoladamente, né? O Brasil está com a maior massa salarial da história. O Brasil certamente está, talvez, com a menor taxa de desemprego medida na série histórica, talvez, não vou dizer desde sempre, mas pelo menos nos últimos anos. Santa Catarina, em especial, tem uma taxa de desemprego realmente muito baixa. Então, ao mesmo tempo, quando você olha isoladamente, a economia está bem, as pessoas estão bem, está todo mundo empregado. Eu fui num restaurante hoje, dia à noite, aí chocado de gente gastando dinheiro, cara. Ninguém está passando fome. Todo mundo empregado, mas o que está acontecendo? A inflação está comendo esse ganho a mais. Ou seja, a sensação de bem-estar, muitas vezes, não melhora, porque o meu salário pode estar aumentando, mas a inflação também está indo mais alto. Cada vez que eu vou no mercado, mesmo com mais salário, aquilo que realmente importa, que é o que eu levo para casa, isso não tá aumentando. E aí você acaba tendo que jogar, né? Quanto mais indisciplina o governo tem, mais a taxa de juros precisa cuidar. Essa é a conta que fecha, que faria fechar. E infelizmente, né? A gente não vê perspectiva do governo com relação a essa questão de você ter um mínimo de disciplina. Eu acho que cada vez mais, se não houver esse entendimento da parte do governo federal, a gente vai ter cada vez mais dificuldade de poder fazer as contas fecharem e de poder segurar, de fato, a inflação. E é interessante viver esse momento porque, enfim, para a minha geração, principalmente, a inflação sempre foi uma coisa que contaram, né? Sim. A história, né? A gente não vivia... A gente viveu momentos como a greve dos caminhoneiros, 2008 também. 2008. Enfim, tiveram momentos assim que foram difíceis, né? A própria pandemia, né? A pandemia... Só que a pandemia deu uma pegada no começo e depois todo mundo que a gente entrevista, aquela coisa, não, a pandemia, o cara ganhou dinheiro na pandemia. Foi aquela loucura. Primeiro travou, depois virou uma loucura. Que boa parte da inflação que a gente ainda vive hoje é de lá. É da época da pandemia. É o desacerto que a pandemia provocou né, na economia, o aumento de custo da inflação que teve lá ainda continua, ainda tem reflexo ainda agora, sei lá, 3, 4 anos depois. Uhum. Que loucura, né, cara? Então, para tu ver como o mundo ainda não acertou ainda, não conseguiu estabilizar depois da pandemia, né? Mas tu é otimista? No olhar do Brasil, tu é otimista? Sim, é preciso ser, né? Quem não é otimista não sai de casa, né? Quem não é otimista sai de casa, né? E acho que sim, acho que sou otimista, acho que tem tido algumas melhorias institucionais no Brasil que são extremamente importantes. Mas acho que a grande questão aqui é o problema de credibilidade do governo com relação aos seus gastos. Isso é um problema só nosso do Brasil, né? Se você olhar o que acontece em outros países, muitos países ainda não conseguiram acertar suas contas depois da pandemia, aumentaram muito o seu endividamento depois da pandemia.
E isso ainda não foi totalmente equalizado, mas seja os Estados Unidos, seja o Reino Unido, né, seja a Inglaterra, que também ainda tem passado trabalho para conter as suas inflações. A gente também é vítima de alguma forma da economia internacional, né? Não, sem dúvida. A América, os Estados Unidos está peleando também com taxa de juros alta. Tem uma guerra acontecendo para tudo que é lado, embargo financeiro daqui e de lá. As questões tarifárias que acabam tendo algum impacto sobre inflação, inflação também, e lá também ainda um desacerto ainda da época da pandemia. Mas eu respondendo a sua pergunta, sim, sou otimista, tenho que continuar sendo. Acho que todos nós... Existe uma ideia de que a taxa Selic deve ter uma tendência de baixa nos próximos meses. Isso é real? Tu já ouviu falar sobre isso? Vamos pegar o Focus. Né? O Focus, para quem não sabe, é o relatório que o Banco Central faz toda segunda-feira. Ele divulga toda segunda-feira da pesquisa que ele faz no mercado financeiro sobre as expectativas de taxa de juros, inflação, câmbio e crescimento da economia, e PIB. São essas 4 perguntas. E isso é que baliza também um pouco da própria atuação do Banco Central com relação à taxa de juros. E o Focus, que previa inflação, previa a Selic em 15% ao ano no final do ano, hoje já está em 14,75%, é o nível atual, ou seja, que dá uma certa estabilidade. Eu, particularmente, não acredito que a taxa Selic caia ainda neste ano. Realmente não acredito. Acho que ela pode começar a cair a partir do ano que vem. Né? De fato, sim, até porque é impossível manter a taxa de juros no patamar que está. Quem sobreviver esse ano que vem vai... Vai começar a despiorar, vamos dizer assim, né? Vai, acho que entrar ou começar, pelo menos acho que muda um pouco, pelo menos a expectativa. Legal. João, acho que a gente pode seguir agora, falar um pouquinho do João, né? Já foi prefeito 2 vezes, antes disso foi deputado estadual, se não me falha a memória, por 2 anos, né? Filho de ex-governador, filho de ex-prefeito. Além disso, ainda ocupou alguns cargos públicos, foi deputado federal também. Deputado federal, candidato a vice-governador. Candidato a vice-governador, fui presidente do Badesc. A trajetória... Presidente da Eletrosul. Já rodei bastante. A trajetória política, os cabelos brancos não negam, João. Até porque a política deixa cabelo branco, né? Todo político envelhece mais rápido, já percebeu, cara? Isso é rotineiro, cara. Às vezes eu olho para alguns assim, o cara se assusta, né? Como passa. Mas enfim. Como é que tu entrou nessa jornada política? Isso foi uma vocação, um chamado? Falar um pouquinho da tua história, sabe? De como é que tu chegou. Por que tu decidiu ser político, vamos dizer assim? Primeiro que eu acho que ninguém decide ser político, né? Ou dedicar-se à atividade política, acho que você acaba... Isso é um processo, né? Por envolvimento, enfim. Eu comecei, na verdade, trabalhando partidariamente, na verdade, inicialmente. E em 1999... 99 não, perdão. Em 2001, eu fui convidado para ser presidente da Eletrosul, na época. E ali, naquele momento, eu entendi que quando eu aceitei, eu sabia que a minha vida ali estava mudando, né? Eu tinha uma vida empresarial, tinha uma empresa, prestava algumas consultorias. Até legal falar, empresa de consultoria, o que era? Eu tinha empresa de consultoria, primeiro trabalhava muito com o setor de telecomunicações na época, e estava trabalhando nesse sentido. E aí, em 2001, quando eu fui para a Eletrosul, eu também entendia que a minha vida a partir dali estava mudando, que eu ia me dedicar ao serviço público. E a partir daí foi um processo, né? Depois da Eletrosul, acabei correndo a eleição de deputado estadual em 2002. Foi uma primeira eleição, uma eleição bastante dura, né? Bastante difícil. Eu tinha ainda pouca história para mostrar, enfim, então foi um trabalho muito... foi uma eleição realmente feita de porta em porta, de casa em casa, uma eleição contando aí com o apoio de muita gente também, e que deu certo. Na época fiz 31.400 votos aproximadamente. Que na época era bastante. Na época era bastante, mas fui o 8º do PFL, que era o meu partido na época, né? E a partir daí, já na metade desse mandato, eu acabei participando aqui da eleição como prefeito, em 2004, e acabei me elegendo, né, na época, em 2004, como prefeito. Aquele jingle foi marcante, aquele jingle realmente foi marcante. As pessoas lembram mais daquele, né, do... João Paulo, claro, é isso aí, né? É isso aí, a voz do povo, a Blumenau forte de novo.
E esse foi muito mais marcante do que o da reeleição em 2008, né? Quando as pessoas lembram mais desse do que da eleição de 2008. Acho que pegou realmente, aquela eleição realmente foi uma eleição muito, muito legal. Também foi uma eleição, na época, né, dura também, né? Tu tinhas contra o governo, né, da situação que estava, enfim. Mas foi uma eleição de muita esperança também. Acho que no sentido de poder realmente fazer Blumenau crescer, botar a cidade para correr de novo. Como é que foi? Porra, tu era novo, tinha minha idade. Eu tinha 31 na eleição e 32 quando eu assumi, né, com aniversário de dezembro. Era novo pra caramba, porra. Eu me sinto um cara jovem. Não, brincadeira, eu me sinto velho, mas tu era um cara novo. Como é que foi, assim, entrar na prefeitura? Teu pai tinha sido prefeito, 88? Não lembro. O pai foi 88. Isso. Como é que foi, assim, assumir a cadeira de prefeito, os primeiros dias, assim? Primeiro sentimento, assim? Cara, assim, naturalmente, eu acho que o primeiro sentimento é, acima de tudo, de muita responsabilidade, né? Nesse sentido, assim, de você ter certeza. Eu digo assim, a gente sabia muito para onde queria andar, porque acho que isso que é fundamental, né? Acho que a campanha de 2004, ela foi muito trabalhada a questão do futuro e do desenvolvimento da cidade, né? Um sentimento de que Blumenau precisava recuperar a esperança e a expectativa de poder crescer. E crescer, quando eu digo, não é crescer no tamanho, não é na população, não é só economicamente, né? Mas é uma cidade, como a campanha dizia, né? Blumenau forte de novo, né? Esse sentimento de que a gente tá ficando para trás, foi isso que a gente implementou. Eu falava antes aqui, né, do BRDE, da importância de você pensar para frente. Essa foi a grande ação, talvez, que eu tenha desenvolvido, né? Nasceu o Blumenau 2050, que foram as bases depois do planejamento. Por parte do que aconteceu depois, de alguma forma, acabou sendo pensado, concebido lá naquele programa, que não foi feito nem por mim, nem pela equipe da prefeitura, né? Foi um grande envolvimento da cidade, numa grande discussão sobre para onde a cidade caminha, como ela vai caminhar, quais são as ações estruturantes que precisam ser feitas para que esse desenvolvimento possa acontecer. Uma cidade que tem alguns condicionantes muito fortes, né? A questão do rio, né? Que é algo que está aí, a gente convive com cheias desde 1852, quando o Dr. Blumenau praticamente chegou aqui. Depois de 2008, a gente teve que aprender de novo com relação à questão das encostas. E quando você compara, né, o mapa da ocupação populacional de Blumenau com o mapa de risco, eles são os mesmos. Ou seja, a maior densidade populacional está no local onde você tem mais risco. Então, olhar para isso e programar a cidade para um outro modelo de desenvolvimento é fundamental. Então, tudo isso estava discutido lá. Isso, para tu ver como o reflexo que isso tem, agora, semana passada, não sei exatamente quando é que o programa vai ao ar, as datas ficam sempre meio estranhas, mas eu até tive aqui agora pelo banco, junto com o prefeito Egídio, discutindo, né, autorizando aí a questão, viabilizando o recurso para a nova ponte de Topava Norte, né, que é o binário entre a ponte de Neubornhausen e ali na rua Alfredo Ehring, ali na frente da Praça da Gaitas, né, que vai fazer aquela operação em binário. Inclusive, eu estava na CEPLAN quando a gente elaborou isso ali. Então, agora, a grande justificativa, porque esse recurso vem do Banco Mundial, na verdade, né, para aquela ponte, o contrato que a gente assinou no ano passado, e que agora houve uma troca de obra e o Banco Mundial aceitou aceitou incluir essa obra no programa. E boa parte da justificativa, na verdade, para a inclusão dessa obra no programa está justamente nisso que eu estou colocando, que essa obra ela cria o outro corredor, que é o corredor leste, né? Que você cria esse binário que junto daí com o binário da Rua Paris, do Rua 2 de Setembro, linka com a obra que a prefeitura está fazendo lá em cima hoje, né? Aí na ponte Santa Catarina, lá na ponta. Então, você cria, porque você vai criando as condições para que a cidade vá cada vez mais crescendo em direção à região norte da cidade, que é a região que é mais segura, mais plana, mais livre de enchente, menos sujeita a deslizamento. Então, olhando apenas do ponto de vista do planejamento urbano,
do crescimento, da orientação do crescimento da cidade. Então, que era a principal premissa do que o Blumenau 2050 tinha. Então, aquilo que foi, né, essa premissa que se tinha colocado lá atrás, ela continua valendo, continua justificando, na verdade, as ações que hoje estão sendo desenvolvidas. Eu acho que isso é fundamental. E aí, voltando para a tua pergunta, né, acho que o sentimento que dá isso, né, essa questão da responsabilidade com a história da cidade, e para mim, até por formação, né, eu sempre compreendo. Nós chegamos até aqui por algum motivo, né? Ou seja, você tem que entender, ninguém consegue compreender o momento se não olhar para trás, ou seja, como que nós chegamos, como que a nossa história nos trouxe até aqui e como que nós vamos construir a história daqui para frente, para onde a gente quer, para onde a gente quer ir, para onde a gente quer chegar. Então acho que esse entendimento, né, de entender o que aconteceu e para onde a gente está caminhando é fundamental. E se eu fosse talvez resumir a ação na prefeitura naqueles 8 anos, foi justamente isso, né? Sempre quando entender o porquê que a gente tinha chegado aqui, por que os problemas estão aí e como que eu vou programar o crescimento, o futuro da cidade, para onde eu quero que a cidade de fato caminhe. Esse é talvez o resumo daquilo que a gente fez, né? A ação talvez talvez uma das mais marcantes, acho que tem duas que foram extremamente marcantes, falando da época da prefeitura, né? Vou começar pela Vila Germânica. Uhum. Né? Hoje, quem olha para aquele espaço, para aquele complexo, não faz ideia que aquilo foi feito em 6 meses. Inclusive, a gente entrevistou o Micheluz, né? Isso. O Micheluz foi uma das empresas que participou daquele desafio. Né? Ou seja, 1 mês para derrubar, 5 meses para construir, né, com um orçamento fechado, né, que variou 1,5% no final. Foi um dos maiores desafios do ponto de vista de gestão que eu participei. E aonde você não tinha prazo para atraso. Você não tinha prazo para permitir atraso, porque a gente começou a demolição no final do Oktoberfest de 2005, dia 23 de outubro, e foi feita a despedida do Pavilhão A, né? Foi uma ideia do Horácio Brown na época, fazer a despedida do Pavilhão A, ligamos as luzes do pavilhão, todo mundo com lanterna, vela acesa, cantando, se despedindo do Pavilhão A, que dia 25 começou a demolição. E o final. E daí. E o Pavilhão A, eu lembro, era diferente, era aquele que era redondo, né? Isso, que era um hangar. Na verdade, foi trazido para lá, era um hangar de avião que foi trazido para lá. Foi o primeiro, né? Foi o mais antigo, desde a época da FAMOSC. E atrás lá era o inferninho da Rivagem. Lembra? E aí. E tinha a Texfair, que na época era a maior feira têxtil do país, então, e que foi vendida na nova estrutura. Né? Então você não tinha. Venderam na esse planta. prazo. Venderam na planta. A Texfair então, na planta. A Texfair era em que mês ali? Era junho. A Texfair começava em junho, mas ela tinha um prazo de montagem grande. Então a gente tinha fixado a gente tinha fixado a data dia 30 de abril. Né? Outubro a junho antes, na verdade, que tinha que montar. Isso. A gente fixou a data no dia 30 de abril. Os Micheluz ali, a galera toda. Na verdade, foram 6 empresas que participaram. Sim, várias, né? A estrutura metálica, a fundação, um pré-moldado. O Micheluz fez toda a parte civil. Aí tinha a parte elétrica e tinha a empresa de fiscalização. Né? Eu ia na obra todos os dias. Eu saía de casa... O cronograma tinha que ser perfeito, né? Eu saía de casa todo dia de manhã, antes para a prefeitura... Eu parava na obra. O banho engorda as horas do dono, né? Como é que tá, como é que não tá, o que tá acontecendo, enfim. Na época, as pessoas achavam que aquilo era loucura, né? Como é que o governo, como é que o poder público vai entregar uma obra em 5 meses? Imagina quem tinha... Deu uma dor de barriga, não vai... Cara, nunca, em nenhum momento eu tive dúvida de que a obra ficaria pronta. Nenhum momento. Sério? Nenhum momento. Realmente, nunca... O cronograma foi sendo cumprido. E acho que daí também tem um pouco disso. Acho que todo mundo que estava ali entendia a importância. O Micheluz deve ter te dito isso quando esteve aqui. Todo mundo entendia a importância que aquela obra tinha. Todo mundo entendia a importância daquele desafio. E todo mundo foi muito além do que se esperava de uma relação cliente-fornecedor aí. Tinha um propósito ali também. E tinha um propósito muito claro. Muito claro. Todo mundo sabia que tinha que dar certo. E ninguém... mediu o esforço ou ficou pensando, isso vai me custar mais caro ou mais barato. E dia 30 de abril nós fizemos a inauguração. Top.
Deve umas paredezinhas pra pintar, umas coisinhas ou não? Nada, 100% acabado. 100% acabado. 100% acabado. Ó, tava zerado. Cara, zerado. eu imagino o sentimento, assim, porque eu que já tive na gestão pública, e isso é conhecido, é público da nossa audiência também. Às vezes a gente peleia tanto para fazer pequenas coisas, né, cara? Fazer uma grande coisa em 5 meses, assim, é loucura. E na época, né, isso só foi possível também porque na época o governador Luiz Henrique viabilizou o recurso para a obra. Peitou. Tá? E nós conseguimos daí com a CIB, na verdade com as entidades empresariais da cidade que pagaram o projeto. Então o projeto foi contratado por elas, doado para o município. Então a gente não teve licitação de projeto, teve nada disso. Elas doaram o projeto para o município. E aí nós fizemos a execução e fizemos o processo licitatório para poder fazer a obra. Então isso nos permitiu também ganhar pelo menos um ano e pouco dentro desse processo. Qual foi a segunda coisa? Tu falou que eram 2. Isso. Essa foi uma, né, pelo desafio que foi, né? E isso é empreender, né, cara? Isso é empreender. Isso é empreender. Lembrando que empreender, etimologicamente, significa colocar o destino entre as suas mãos. Isso é o que significa. Isso também... Porra, cara, essa parte da etimologia eu não tinha chegado tão profundamente. Colocar o destino nas suas mãos. Nas suas mãos, exatamente. E segunda foi o Hospital Santo Antônio, né? Até porque o hospital... Meu pai tinha começado, quando era prefeito. Ficou praticamente 12 anos parado, a obra, né? Naquela laje que nos desafiava, né? E eu... não, nós vamos entregar o hospital pronto depois de 12 anos praticamente de obra parada. E aí, de novo, a questão do ineditismo, né? A prefeitura não botou um centavo no hospital. Nós fizemos, na época, né? A gente fez a licitação das contas salário do município, ou seja, escolhemos por licitação o banco queria, através do qual haveria o pagamento dos salários da prefeitura. Na época não havia ainda a lei da mobilidade, né? Então isso, de fato... o empregador, né, tinha a capacidade de escolher por qual banco você era obrigado a receber o seu salário. A gente fez uma licitação pública para isso, dizendo que o banco vencedor ia ter que dar um lance, era por um leilão, o banco tinha que dar um lance para poder ser o banco oficial da prefeitura, para poder ter as contas, e todo esse dinheiro seria utilizado para o hospital, e foi constituída uma comissão, na época liderada pelo Ronaldo Baumgarten, e pelo Rony Baumgarten, né? E que faria a fiscalização e ocupamento do dinheiro. Depois, junto com ele, veio o Dario Tomazelli, veio outros tantos que vieram participar da CIB, enfim, Álvaro Bruck, vários que vieram compondo e que foram se juntando nesse grupo. E eles fiscalizaram e acompanharam a obra. E aí, no dia 13 de junho de 2007, 13 de junho de 2008, perdão, dia de Santo Antônio, sim, nós fizemos a inauguração do hospital. Não por acaso. Não por acaso. A obra começou em dezembro de 2005, né? Foi bem no finalzinho do ano. Foi quando, né, todo esse processo aconteceu, a gente fez a licitação, tal, recebemos dinheiro, fizemos a licitação da obra, né? Eu fui lá entregar o cheque para a comissão em cima da laje, colocamos lá o primeiro tijolo em cima da obra, e aí em 2 anos e meio a obra estava pronta. E está lá hoje o hospital. E o que é mais importante, essa comissão, né, da sociedade de acompanhamento, ela existe até hoje. Né? Nós mudamos completamente o sistema de governança do hospital. Hoje a prefeitura saiu completamente da gestão. Hoje a sociedade que gere o hospital. E é um modelo que deu muito certo. Né? Se você olhar outros hospitais públicos, de certa forma, né, que você tem, municipal, mas nenhum deles tem o nível de gestão e a eficiência que o Hospital Santo Antônio tem. Então, realmente, isso foi algo marcante. Não apenas por vista da obra, mas essa questão, né, de você trazer a sociedade, que isso é talvez aquilo que faz de Blumenau um lugar realmente diferente, que é esse capital social. Né? Se você olhar, né, vários autores colocam, né, nas teorias de desenvolvimento econômico, por que tem lugares que dão certo e outros que não? Um dos consensos é o capital social. Material humano mesmo. É mais do que o material humano do ponto de vista de formação, mas é a capacidade da sociedade
traçar objetivos comuns e você envolver a sociedade na busca desses objetivos e das pessoas se envolverem com a sociedade. Bacana. Isso é algo muito forte aqui em Blumenau, sempre foi, né? Desde que a cidade nasceu lá em 1850, e isso permanece, né, na quantidade de clubes de serviço que a gente tem, permanece nas associações de moradores, nos clubes de mães e em entidades, né, como uma questão cultural em mesmo. Participações como essa, por exemplo, ali do Hospital Blumenau, Santo Antônio. Blumenau tem tudo que é tipo de associação e entidade, a galera gosta de se reunir. Isso, até mas de isso é bom. passarinheiro tem. Isso é bom, Ativismo. isso é bom. Esse ativismo social, ele é extremamente positivo, é uma das coisas que diferencia Blumenau de várias outras cidades. Olha só. E é uma das coisas que explica o nosso bom desenvolvimento. Ô, João, antes da gente agradecer os patrocinadores e partir para a finaleira aí para as últimas perguntas, tu mantém alguma atividade empresarial hoje ou depois da política se vocacionou para isso? Durante muito tempo, eu fiquei fazendo trabalhando no setor público, até por entender que, né, a atividade pública ela te exige 100% do tempo e eu não queria dividir ela com absolutamente nada, até para. Mas depois de 18, eu hoje tenho atividade empresarial, hoje estou afastado, mas hoje tenho sim atividade empresarial, tenho alguns negócios aqui em Blumenau também, na área financeira, na área de energia. Mas hoje, né, no dia a dia, não tá na empresa, participo, mas tenho sim, mas tenho atividade sim. Legal, bacana. Bom, agradecer rapidinho nossos patrocinadores. Arte Pro Comunicação Visual, você já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento, frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio. A Arte Pro está à disposição, muita criatividade aí, pode procurar o time aqui na BR-470 em Blumenau, atendendo toda Santa Catarina. Pode vir visitar a fábrica, já vai conhecer o estúdio do Empreender Cast. O João esteve aqui, conheceu, deu uma olhada na fábrica, está conhecendo o estúdio também, né? Sempre aberto aí para receber os nossos visitantes e convidados. Isso aí. A Sicredi, pessoal, a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, ela está presente em todo o território nacional, são mais de 9 milhões de cooperados associados, quase 3 mil agências, né? Não é só dinheiro, é ter que contar, a gente conta com a Sicredi, abra sua conta na Sicredi, são grandes parceiros, realmente um relacionamento diferenciado, uma forma diferente, né, de você lidar com uma instituição financeira, inclusive, né, tem parceria com o BRDE. Inclusive parceria com o BRDE. Para trazer crédito aí para o pequeno empresário. Muito bem, Ponsone, espaços que conectam no mercado 34 anos. Eles estão aí em Blumenau e Rio do Sul. A Ponsone tem como foco proporcionar conforto, ergonomia. A gente sempre está muito bem estruturado aqui quando se fala em imóveis, né? Nossas mesas, cadeiras, tudo aqui são produtos da Ponsone. A gente, aliás, a Arte Pro, né? Todas as suas cadeiras e estrutura é Ponsone. Então quero mandar um abraço. Eles que realmente estão trazendo sempre tendências, produtos de qualidade. Eu gosto muito de visitá-los porque eles sempre têm novidades. Então, você também que quer melhorar o seu ambiente, vai lá na Ponsone, que com certeza os móveis deles conectam. É isso aí. Fernando Construções, sua casa de alto padrão aqui no Vale Europeu. São mais de 300 projetos entregues. O Fernando é um grande amigo do nosso ecossistema, é membro do nosso clube e patrocinador nosso aqui. A forma mais barata de você ter uma casa hoje é construindo ela. Para não se incomodar com a obra, foca no seu negócio e constrói como o Fernando, do terreno até a chave na mão, o seu imóvel pronto para morar. Com certeza é a melhor construtora de casas de alto padrão. Siga Fernando Construções, entre em contato com o time lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o atendimento. Grande Fernando. E além do mais... Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. Conecte Assessoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau região. Conta com o meu time lá na Conect para fazer os melhores negócios para você. E Restaurante Dona Ana do Bar para o Mundo, o melhor ambiente para network empresarial no almoço. Vai ali pertinho da BR aqui, se surpreende lá com a Beto e com a turma dela. Isso aí. Feito os anúncios aí dos nossos patrocinadores e apoiadores, eu quero lembrar você que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está com o João Paulo Klein, que hoje é diretor financeiro do BRDE e é um político reconhecido na nossa cidade, uma liderança proeminente aí do Estado. Filipão, manda braba. João Paulo, a gente faz um trabalho aí, já conheceu um pouquinho, né? Conversando com empresários, né? E qual que é a tua visão sobre esse movimento, né? De sentar e contar as histórias dos empreendedores, trazer aí insights para as pessoas que estão querendo empreender ou empreendem e precisam de conhecimento. Qual que é a tua visão sobre esse trabalho que a gente tem feito aqui? E justamente, acho que eu falei sobre isso com relação à cidade, né? Até por formação, né? Como historiador, acredito que a gente, que
que as histórias, né, as nossas histórias e as histórias dos outros, elas são aquilo que nos formam e aquilo que nos permite continuar avançando e nos permite moldar o nosso futuro. Então, aquilo que vocês fazem aqui, de poder trazer as pessoas, cada um contar a sua história, de poder trazer né, as histórias de como que cada empresário, empreendedor passou, por onde ele chegou. Tenho certeza que isso, e essa conexão das pessoas, né, você juntar as pessoas dentro desse ecossistema é fundamental. Isso gera esse capital social que a gente estava falando antes, Legal. Que é o que nos permite, tanto como sociedade, desenvolver, mas também do ponto de vista pessoal. Parabéns aí a vocês pelo que vocês estão fazendo. Obrigado, João. Empreenda SC, nascido em Blumenau, né, cara? Daqui uns anos a gente vai contar essa história. Mais uma coisa que Blumenau entrega pro Estado, né? não querendo me vangloriar, mas a gente tem muito orgulho do que a gente vem construindo e o teu feedback é muito valoroso para nós, viu, João? Porque eu sei, né, da realidade que tu conhece, a profundidade com que tu conhece, né, os movimentos do Estado, enfim. A minha pergunta final, João, assim, a gente já brincou várias vezes com isso, eu gosto muito de história, eu gosto muito de política também, já fui político, né, inclusive sou filiado, não tenho atividade partidária hoje, muito menos atividade eleitoral, não vislumbro na minha vida hoje ir por esse caminho de novo, num momento, pelo menos não num futuro próximo, porque tenho hoje uma caminhada no segmento empresarial que vem me completando e onde eu percebo que estou fazendo uma boa entrega para a sociedade também, né? A gente sempre fala muito sobre propósito aqui, de enxergar na nossa atividade empresarial algo que vai além do lucro, algo que vai além do resultado pessoal e sim um resultado comunitário, né? Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é óbvia, né? Existe uma eleição a ser perseguida aí no próximo ano. A gente tem lideranças proeminentes do Estado e do Brasil inteiro que estão aí se questionando o futuro do país. Particularmente, aí, obviamente, não estou falando em nome do Empreender-se, estou falando em nome do João agora, né? Eu não quero ver esse governo reeleito, né? Eu falo do governo federal, naturalmente, né? No governo do estado eu percebo pelo contrário, a gente vê o governador Jorginho se esforçando, se dedicando para conseguir um bom resultado para o estado e a gente consegue ter um estado diferenciado na União, justamente porque tem um governo comprometido com o desenvolvimento da população. Mas a pergunta que não quer calar teremos João Paulo Klarnby candidato a algum cargo eletivo, seja deputado estadual, federal? Isso está no teu radar? Tens esse propósito, esse objetivo? Eu sempre tenho, né? Acho que a gente que está na vida pública, você sempre tem expectativa, né, de poder disputar a eleição. É claro que, de novo, né, pegando o gancho aí do propósito, essa não é uma decisão pessoal exclusiva, né? Ela tem que estar vinculada a um propósito, algo maior, aquilo que você consegue entregar, entender que pode entregar realmente para a sociedade algo que vai além. Então, a discussão que tem acontecido, sim, ela está em andamento com o próprio governador Jorginho Mello nesse sentido. E se eu entender que eu tenho realmente o que oferecer, certamente pretendo disputar a eleição, sim. E qual seria o teu maior propósito indo para um cargo eletivo, cara? Tu que já passou por tudo, já tem uma carreira gigante aí. Acho que continuar servindo, acho que quem está na vida pública sempre está pelo serviço que pode prestar, né? E claro, muitas vezes você tem que compreender, é isso, né? O que eu posso trazer de diferente das outras opções que estão. Acho que existe na nossa região, especialmente a nível federal, um espaço muito grande do ponto de vista de representação. A gente não teve candidato Isso. deputado Então, federal. acho que existe um espaço a ser trabalhado nesse sentido. E acho que o grande desafio, de fato, que a gente tem é esse pensar o nosso futuro, é esse, né, pensar Santa Catarina e a nossa região para frente. A gente tem enormes desafios e se eu fosse resumir talvez um deles, né, acho que há muitas coisas, mas se eu fosse resumir um deles, é claro, a gente tudo discute, né, infraestrutura, a gente fala da BR, a gente fala de uma série de coisas, de logística, né? A gente tem toda essa questão do crescimento do estado cada vez mais em direção à região aqui litorânea, né? Hoje você tem, no caso de Santa Catarina, se você pegar um triângulo, né, que vai de Florianópolis a Joinville, que vem até Blumenau, né, passando por Jaraguá e depois vindo ali, então nesse triângulo que pega Foz do Itajaí, pega as nossas regiões aqui, nesse triângulo você tem metade do PIB catarinense.
Loucura, Esse é o nível de concentração que a gente tem e o processo que vem se aprofundando cada vez mais. Acho que o grande desafio que a gente tem, aí de novo como sociedade, é convergência, né? É conseguir fazer com que a vida melhore para todo mundo, é você conseguir que todas as regiões do estado possam ter, claro que você nunca vai conseguir fazer isso igual para todo mundo, né? Isso não existe, mas você conseguir diminuir algumas dessas diferenças, né? E acho que um exemplo que ilustra bem isso, se você pegar expectativa de vida, né, como índice de desenvolvimento, né? Afinal, nos últimos anos, a expectativa de vida no Brasil, ela cresceu absurdamente, né? Por vários motivos. Mas vamos pegar Blumenau, né, que tem a expectativa de vida em Santa Catarina hoje deve estar em 78, 79 anos, mais ou menos. Tá? É claro que ela é muito... Você tem diferenças... Isso é a média, né? Você tem diferenças aqui por região, enfim. Só que a nossa... Vou pegar... A de Blumenau certamente é mais do que isso, né? Então, se você pegar a de Blumenau e comparar com Calmon, por exemplo, que é um município que tem talvez um CCA menor, mas uma das menores expectativas de vida do estado, a nossa diferença, ela aumentou ao longo desses 30 anos. Quer dizer, ela era grande e ela conseguiu ficar maior ao longo desses 30 anos. Então, quando eu falo em convergência, é justamente com relação a isso. Como que a gente consegue olhar para essas áreas e ter um olhar diferenciado nesse sentido de poder fazer com que Santa Catarina consiga ter um bom desenvolvimento para todo mundo. Acho que essa discussão do desenvolvimento de longo prazo, acho que tem muita coisa boa que dá para fazer, e participar da eleição para mim é isso, é poder fazer essa discussão com Santa Catarina, com a nossa região, da representação, mas também essa discussão da convergência, da qualidade de vida, né? Hoje tem muita gente que defende que a única métrica que vale no serviço público é o bem-estar subjetivo das pessoas. Então tem várias pesquisas aí de bem-estar subjetivo, ou seja, sua vida vai bem e por quê. Tem toda a discussão, né, de saúde mental hoje, especialmente depois da pandemia, tá todo mundo louco, cara. Então, tem como gente que você... criando bebê de plástico. Então, acho que isso você... sabe, tem uma discussão bem mais interessante que dá para fazer. Tem deputado aí. Fazendo lei para não levar bebê de boneca no SUS, então, pelo amor. Acho que tem muita discussão para ser feita. Importantes, né? E que eu quero poder, né? E para mim participar é dentro desse sentido. Agora, farei isso na eleição ou não, fora dela, enfim, acho que esse servir é o fundamental. JP Kleinbein, seja bem-vindo, João Paulo, sempre. Obrigado, né, cara? Obrigado. Espero que tenha gostado da experiência. Bastante. Tamo junto, cara. Parabéns pela trajetória. Obrigado. E seguimos em frente. Obrigado. Quem sabe João Paulo candidato, então. Quem sabe. Tá com a gente até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua audiência. Compartilha essa história, bastante história sobre Blumenau, sobre o estado, né, BRDE, enfim, uma figura que deixou bastante ensinamento para nós. Tenho certeza que vai agradar aí quem assistir. E claro, né, gente, no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E esse foi mais um Empreender Cast para vocês. Valeu. Até mais.